Irmãos, irmãs, hoje nós começamos essa nova série de mensagens, Vidas de Contraste. Vidas de Contraste. Quero convidar você a pensar comigo no seguinte: as últimas 5 ou 6 décadas do mundo ocidental foram caracterizadas por grandes revoluções culturais. Começando lá nos anos 60, com os Beatles, com os hippies, revolução sexual, movimento feminista, mais tarde movimento LGBT. Depois, nos anos 80, 90, queda do Muro de Berlim. Entrando no século 21, o ataque terrorista de 11 de setembro às Torres Gêmeas. Revolução digital, as redes sociais, polarização política. 2020 para cá, pandemia da Covid-19. O mundo mudou demais da década de 60, especialmente para cá. E de alguns anos para cá, especialmente a intensificação da inteligência artificial. Mundo pós-verdade, o que estudiosos chamam de mundo pós-cristão. Não vivemos mais no mundo cristão. Em outras palavras, muitas mudanças fizeram com que a nossa fé também ganhasse uma perspectiva diferente. A nossa vivência de fé ganhasse uma perspectiva diferente. Você que ou você que quer se tornar discípula de Jesus, você precisa responder perguntas que antes dessas grandes mudanças culturais, as pessoas elas não eram convidadas necessariamente a responder. Eu quero convidar você a pensar comigo nesta série a respeito de um contexto que nós vivemos nesse mundo pós-cristão, onde a nossa fé não está mais no meio da sociedade. Se você vem de uma cidade pequena do interior, assim como eu, você sabe que uma cidade interiorana, geralmente ela tem como centro, uma igreja católica, onde a partir dessa igreja começa uma praça, uma pracinha, e dessa pracinha toda a cidade vai se desenvolvendo para a periferia, para ambientes mais periféricos. Por quê? Porque a vida, há décadas atrás, começava a partir de valores cristãos. Porém, hoje, a igreja, essa igrejinha ali dessa praça, ela foi jogada para o gueto. Nós fomos jogados para a periferia. Você é cristão, você é discípulo de Jesus, a sociedade, ela concorda com a sua fé, ela até apoia que você tenha essa fé, mas é apenas mais uma, entre inúmeras outras perspectivas de desenvolvimento de espiritualidade. Sobre isso, o estudioso Charles Taylor escreveu um livro em 2010 chamado A Era Secular, que analisa muito bem o momento que nós vivemos. Diz o seguinte: a fé que outrora estruturava todo imaginário social, hoje é apenas uma possibilidade entre muitas, e frequentemente a menos atraente para o homem moderno. Olha só, há décadas atrás, o seu vizinho, que não era cristão, que era de repente ateu, ou era apenas um cristão nominal, esse vizinho que nem frequentava uma igreja, ele tinha valores cristãos em casa. Os valores cristãos norteavam a sociedade para aqueles que acreditavam em Jesus e também para aqueles que não acreditavam em Jesus. A fé cristã estruturava todo o imaginário social a respeito de como deve ser o casamento, de como deve ser a criação de filhos, de como deve ser o comportamento de alguém no ambiente de trabalho e por aí vai. Agora, a fé cristã, a nossa fé em Jesus, ela é apenas uma possibilidade entre inúmeras, incontáveis outras possibilidades. E, frequentemente, a menos atraente para o homem moderno. A gente não precisa entrar detalhar o porquê que ela é menos atraente, mas
A fé cristã, revelada nas Escrituras, ela se propõe a não ser mais uma religião, ela se propõe a ser verdade absoluta sobre todas as coisas. Ela se propõe a dizer de onde nós viemos, o que deu errado com a humanidade, o que Deus está fazendo com a humanidade, para onde nós estamos indo. Ela não se propõe a coexistir com outras religiões, de fato não. Por isso, entre outros motivos, ela se torna menos atraente para o homem, para a mulher, para o ser humano, para a sociedade que nós vivemos. Isso acontece por diversas razões, irmãos e irmãs, mas eu gostaria de destacar algumas delas aqui a título de introdução. Olha só, indicadores culturais do nosso tempo. Primeiro, deslocamento de valores. O individualismo, o materialismo, o relativismo moral e a idolatria do sucesso substituem princípios como humildade, justiça e santidade. Como eu disse, décadas atrás, famílias não cristãs eram norteadas, estruturadas por valores cristãos. Hoje, inclusive as famílias cristãs são norteadas por individualismo, materialismo, relativismo moral e idolatria do sucesso. É ou não é verdade? Idolatria do sucesso, individualismo, materialismo, consumismo. Isso afeta a todos, inclusive nós, que fazemos parte da igreja de Jesus. Por que isso acontece? Deslocamento de valores. Isso está acontecendo. Esse é um movimento que ele não é assim do dia para a noite, de décadas, pelo menos 6 décadas para cá. Um outro indicador cultural do nosso tempo: pressão por assimilação. Nós somos bombardeados diariamente por narrativas que tentam nos convencer a pensar, desejar e viver como todo mundo vive. Você é bombardeado, você é instigado, é empurrado para que você ganhe muito dinheiro, conquiste tudo que você puder e exponha ativamente nas redes sociais. É uma verdade. Você é convidado a ser o melhor profissional possível, não porque você quer servir uma sociedade, mas porque você precisa mostrar que você chegou lá. Esse todo mundo vive, na verdade, é uma narrativa extremamente falsa, extremamente porosa, mas nós acreditamos nela. Nós acreditamos nela. Pressão por assimilação. E ela é instigada fortemente pelas redes sociais. Porque pressão por assimilação há décadas atrás era uma assimilação de um microgrupo. Eu era instigado a ser como as pessoas que estavam ao meu redor, mas você não consegue se relacionar profundamente com muita gente. Agora, hoje, diante das redes sociais, como você vê, como todo mundo vive, gente de perto e gente de longe, essa pressão por assimilação é desumana. Um outro indicador cultural do nosso tempo: crise de identidade. Enfrentamos tentativas sutis de redefinição da nossa identidade. Olha só, não como filhos de Deus, mas como consumidores, trabalhadores, influencers, autossuficientes, produtos culturais. Nós sofremos uma pressão nesse sentido, irmãos e irmãs. Deus nos criou como filhos e filhas, mas no meio do caminho nós nos perdemos, nós não enxergamos mais de onde nós estamos vindo, para onde estamos indo, e acabamos sendo empurrados nessa correnteza forte cultural para a redefinição da nossa sociedade. E nessa redefinição, se você não consome, se você não compra, você não é ninguém. Se você não é um profissional bem-sucedido, que conseguiu dar a volta por cima na sua história, você é um fracassado. Você é uma fracassada. Se você não influencia nas redes sociais, meu Deus, que mundo você vive? Você está por fora. Se você não é autossuficiente e depende de alguém, ou se diz depender de Deus, você está ultrapassado, você é um fanático que vive a partir de uma narrativa inacreditável. Você percebe? Crise de identidade é um indicador cultural do nosso tempo. Um quarto indicador: redefinição da verdade. Vivemos num mundo onde cada um tem a sua verdade. Essa aqui
é pacífica, nós já sabemos disso, e a fé cristã é muitas vezes tratada como ultrapassada ou intolerante. Você até pode ser discípulo de Jesus, os seus amigos não cristãos, ateus, agnósticos, eles até acham legal você ser cristão, mas não vem com essa de dizer que a fé cristã é verdade sobre todas as coisas, sob pena de você ser considerado intolerante ou ultrapassado por acreditar nisso. Cada um tem a sua verdade, verdades relativas. E o quinto indicador que eu gostaria de pontuar aqui, dentre vários outros, mas esses eu quis passar para vocês, hostilidade disfarçada. Pelo menos aqui no nosso país, no nosso contexto cultural. Essa hostilidade ela é disfarçada. A oposição a partir de cancelamentos, ela acontece a partir de exclusão social, pressão institucional e marginalização de cristãos. Irmãos e irmãs, na década de 80, 90, nós ficávamos muito felizes quando uma celebridade se convertia ao Evangelho. Vocês lembram-se desse momento assim, histórico, onde, puxa, que legal, tal pessoa se converteu. Hoje em dia, parece que isso não acontece tanto. Quando uma celebridade se converte, ok, você fica feliz, mas a reação cultural parece que é um pouquinho diferente. Agora, eu tenho a impressão de que naquele momento da história, existia quase que uma zombaria para quem era discípulo ou discípula de Jesus, mas não necessariamente uma hostilidade. Hoje, você não vai ser zombado, por quê? Porque como a verdade é relativa, você pode ter a sua, mas há uma hostilidade disfarçada, oposição a partir de cancelamentos, exclusão social, pressão institucional. Isso acontece mais do que você imagina. Gente séria, que se propõe de fato a ser discípulo e discípula de Jesus, sofre pressão institucional. Isso é muito comum. Esses indicadores, irmãos e irmãs, eles devem nos fazer olhar para eles, e se você concorda que isso aqui é verdade, se você vem comigo nessa direção, nessa conversa, nós precisamos entender que nós somos convidados a ter um estilo de vida que deve ser coerente com os valores apresentados na palavra de Deus e não necessariamente com os nossos valores culturais. Por quê? Porque os nossos valores culturais, dentre inúmeros outros, não melhores do que esses, são esses. Ou a nossa cultura nos molda e nós somos daqueles que deslocam valores, que sofrem pressão por assimilação, que têm crise de identidade, que também redefinem a verdade, que também são hostis, ou nós somos norteados pelos valores do reino de Deus, que basicamente são justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. O missiólogo Michael Gorin, a respeito dessa reflexão, ele diz o seguinte: de uma vida comunitária arraigada no Evangelho, que descobre o poder salvífico de Deus na adoração, na pregação e na oração, resultará uma comunidade que encarna a nova vida do reino de Deus em meio à sua própria cultura. Uma comunidade que encarna. A expressão encarnar aqui é você, de fato, se apropriar disso, dessa nova vida do reino de Deus, em meio à sua própria cultura. E ele continua: somos integrantes de nossa cultura e, no entanto, como uma comunidade de contraste, desafiamos os espíritos religiosos, as narrativas religiosas idólatras, que são incompatíveis com o reino de Deus. Irmãos, irmãs, somos discípulos de Jesus. Precisamos entender que mesmo que você não tenha grandes pretensões de ser parte da igreja, de ser discípulo, discípula de Jesus, a única chance que você tem, preste atenção nisso, a única chance que você e sua família, que você e seus filhos pequenos têm de não serem engolidos pela cultura idólatra atual,
é de você viver regido pelos valores do reino de Deus em uma comunidade de contraste. A única chance do seu casamento não ser norteado pelo relativismo, a única chance dos seus filhos não crescerem engolidos pelo individualismo e pelo consumismo. Não adianta você colocar os seus filhos numa boa escola. Não adianta você simplesmente fazer isso. É bom, é importante, é desejável, que bom que você pode. Mas esse não é o ponto. Para que os seus filhos fiquem bem, para que o seu casamento seja um casamento saudável, você precisa não ser engolido pela cultura individualista, relativista, consumista. Você precisa andar debaixo dos valores do reino de Deus. E isso só acontece quando você percebe que esse desafio existe. Nós não estamos, irmãos e irmãs, como nossos filhos que estão lá agora. Ó. Se você perguntar para o Gael se ele sabe o que ele vai comer daqui a pouco, se ele tem alguma dúvida de que vai ter comida na hora do almoço, ele não tem preocupação nenhuma. Uma criança, a preocupação dele é brincar. Talvez se ele enxergar a comida, ele vai querer muito. Mas a preocupação dele é brincar, é aproveitar o tempo dele da melhor maneira possível diante daquilo que ele acha que é bom, que é brincar. Nós não somos crianças, nós somos adultos. E nós sabemos que brincar é legal, ter momento de lazer é importante, porém, a vida também tem precisa de momentos de muita seriedade. Com relação à nossa fé, não é diferente. Você pode olhar para a sua fé de uma maneira infantil e achar que a maneira como você acredita em Jesus, a maneira como você rege os seus dias, como você organiza a sua agenda, como você trata os seus filhos, como você desenvolve o seu casamento, que tudo isso pode ir no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas se você for madura nessa manhã, você vai perceber que isso não pode ser assim. Nós precisamos desenvolver uma vivência de contraste que expresse os valores do reino de Deus em uma cultura que não acredita naquilo que nós acreditamos. Por onde começar? Por onde começar, meus irmãos e irmãs? Eu devo fazer parte de uma igreja? Eu devo ser crente? Eu devo deixar de... Eu vou me apartar do mundo e viver como em um ambiente distante para eu não ser afetado por essa cultura? Definitivamente essa não é a ideia. Quando a gente olha para a sabedoria bíblica, a gente vê que Deus ele sempre nos insere em lugares de grandes desafios, para que nós não sejamos moldados por esses lugares, mas para que, moldados pelos valores do reino de Deus, nós possamos abençoar esses lugares. Por onde começar? Quero convidar você nessa manhã a começar pedindo por uma fé que resiste. Uma fé que resiste. Nós cremos que a graça de Deus nos alcança e que o Espírito Santo, ele coloca dentro de nós uma fé, uma resposta na direção daquilo que Deus fez por mim e por você na história. Eu quero convidar você a ter uma fé que resiste. Você pode desenvolver uma fé que é completamente flexível e que é moldada pelos valores da cultura que nós rechaçamos aqui agora há pouco. Esses indicadores culturais do nosso tempo. Porém, você pode sim ter uma fé que resiste. Uma fé sólida, apesar dos seus pecados, apesar dos nossos pecados e limitações, você pode desenvolver uma fé que resiste. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã. Nessa série de mensagens, irmãos, nós vamos olhar para o livro do profeta Daniel. Não sei se você já leu esse livro, é um livro incrível, um livro relativamente curto, que está no Antigo Testamento da sua Bíblia, e conta para nós um contexto onde o povo de Deus, o povo de Israel, foi levado cativo em um lugar chamado Babilônia. A palavra Babilônia, quando ela é relatada na Bíblia, ela expressa o caos, a desordem, a incoerência com os valores do reino de Deus. A palavra Babilônia decorre da mesma raiz de Babel,
da Torre de Babel, de Gênesis 11, quando os seres humanos tentam construir uma torre para chegar na cara de Deus e dar de dedo na cara de Deus para dizer quem manda. A Babilônia representa nas Escrituras um lugar onde as pessoas andam na contramão dos valores de Deus. Eu gostaria de ler com vocês capítulo 1, a partir do verso 1 do profeta Daniel. Quero convidar você a acompanhar comigo aqui na Nova Versão Internacional, ou você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu smartphone, na sua versão de preferência. A palavra de Deus diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre estes encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e, entre todos, não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Irmãos e irmãs, diante desse texto, dessa palavra, podemos concluir que uma fé que resiste em tempos onde a nossa fé não está mais no centro da sociedade. Uma fé que resiste diante de pressão por assimilação, de relativismo, de polarização política. Uma fé que resiste diante de dias difíceis. É uma fé que começa com uma identidade bem definida. Uma identidade bem definida.
Olha só, a estratégia da Babilônia nos tempos de Daniel. A estratégia da Babilônia cultural, hoje, é a mesma. Reprogramar a minha e a sua mente. Reprogramar as nossas mentes enquanto exilados. Essa é a proposta da Babilônia. Seja a Babilônia lá dos tempos de Daniel, seja a Babilônia cultural hoje. Olha o que o texto diz para a gente, no versículo 13 em diante. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados a servir no palácio do rei. A proposta aqui de um novo ambiente. Eles não estão mais em Judá. Daniel e seus 3 amigos não estão mais em um lugar onde os valores do reino de Deus conduzem aquela sociedade. Eles estão agora em um novo ambiente. Agora a fé deles, na melhor das hipóteses, vai ser ridicularizada. E talvez, na pior das hipóteses, os faça perder a vida. Eles estão agora em um novo ambiente. Daniel cresce com os valores de Judá. Os seus amigos crescem com os valores de Judá, os valores do reino de Deus, expostos na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas agora eles não estão mais em Judá. Eles estão na Babilônia. Um novo ambiente. Ainda, ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Eles são convidados agora a ter uma nova cosmovisão. Novas informações, para que tenham um novo ritmo, um novo estilo de vida. Presta atenção, irmãos e irmãs. Isso aqui não é simplesmente uma faculdade, não. Isso aqui não é simplesmente você fazer um curso, ok, eu vou aprender esse negócio, eu nem concordo muito bem, não. O que a Babilônia está querendo fazer com Daniel e seus amigos é transformar a cosmovisão deles. Reprogramar a maneira como eles pensam. O texto continua. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Novo ambiente, nova cosmovisão, nova alimentação. Nova alimentação. Se você conhece um pouquinho da cultura judaica, se você olhar para o livro de Levítico especialmente, você vai perceber que havia todo um contexto de alimentação para o povo de Israel. Eles não podiam comer qualquer comida, e essa comida não poderia ser preparada de qualquer forma. Existia todo um ritual de purificação para os alimentos e até para os utensílios que seriam usados para a alimentação deles. Só que preste atenção nisso, gente. Pode parecer aqui que Daniel e seus amigos não querem se alimentar da comida por causa dessa purificação, por causa desse ritual de purificação, mas mais do que isso, porque no livro de Levítico não há qualquer oposição a vinho, não há qualquer oposição a você tomar vinho, mesmo que seja produzido por um outro povo. O ponto aqui é que essa nova alimentação é uma proposta de reprogramação da cosmovisão desse povo. E além disso, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, nova identidade. Nosso nome é a nossa identidade, não é verdade? Os nossos nomes representam profundamente a nossa identidade. Nesse momento da história aqui, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Os nomes dados no relato bíblico, eles expressam um significado, uma bênção até para aquelas pessoas. E significa muito, muito sobre o que os seus pais creem. Muito sobre Toledot, sobre as famílias, sobre pais e filhos e filhos e filhos e gerações que se prostram diante de Deus. O que está acontecendo aqui é uma proposta profundamente terrível, mudando o ambiente, mudando
a alimentação, a cosmovisão, a identidade, a Babilônia quer reprogramar a maneira desses jovens viver, a maneira deles verem a vida, a maneira deles enxergarem como um casamento deve ser, a maneira deles enxergarem como a gestão de recursos deve acontecer, a maneira deles verem todas as coisas. Para vocês se assustarem um pouquinho comigo, olha só. O nome hebraico de Daniel significa Deus é meu juiz. O nome babilônico que é dado para ele, Beltesazar, significa protegido de Baal. Baal era uma das entidades divinas adoradas na Babilônia. Ananias significa Yahvé é gracioso. Na Babilônia, dão para ele o nome de Sadraque, comando de Acu, um dos deuses da Babilônia. Misael significa quem é como Deus. Na Babilônia, ele é chamado de Mesaque, quem é como Acu. Azarias, em hebraico, significa Yahvé é ajudador. Na Babilônia, ele é chamado de Abednego, servo de Nego, um outro deus da Babilônia. A partir de um novo ambiente, de uma nova alimentação, de uma nova cosmovisão, de uma nova identidade, a cultura exílica busca reprogramar a mente dos exilados. Irmãos, irmãs, isso acontece com Daniel, com os seus amigos, isso é fato. Mas não tenha dúvidas, isso acontece com a gente também. Isso está acontecendo comigo e com você o tempo todo. A cultura exílica quer reprogramar, não simplesmente os seus gostos, não simplesmente o que você faz assim, diretamente, mas as suas motivações por detrás das suas ações. A cultura exílica faz com que você, quer saber? Nem acho que esse valor aqui exposto nas Escrituras seja tudo isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Esse não é bem assim é relativismo. E relativismo vem de onde? De qual cultura? Da nossa. Será que Jesus existiu mesmo? Será que Maria gerou Jesus e Jesus nasce mesmo de um nascimento virginal? Será que isso é verdade? Será que Jesus viveu sem pecado mesmo? De onde tiraram isso? Questões que afetam a solidez da nossa fé são comuns no nosso tempo. E para as pessoas que questionam isso, para elas não tem problema nenhum, porque no mundo de relatividades está tudo bem. Mas essa é uma reprogramação proposta pela sociedade. Agora, uma fé que resiste começa com uma identidade bem definida, como eu mencionei. Olha o que Daniel faz. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Interessante, gente, o texto dizer impureza, porque poderia ter usado outro tipo de expressão, outro tipo de palavra. Daniel resolveu não se aliar, não compactuar. Não, mas a expressão que a Bíblia traz para mim e para você é sobre pureza. É sobre pureza. Quando nós nos aliamos, quando nós nos conectamos às narrativas culturais, é a nossa pureza que é afetada. A respeito de quem nós servimos. Eu quero convidar você nessa manhã a pedir para Deus uma fé que resiste. Em tempos de exílio cultural, em tempos de Babilônia cultural, você desenvolver, você viver uma fé que resiste, que começa por uma identidade bem firmada no Senhor. Perceba, irmãos e irmãs, até aqui nós não sabemos, nós sabemos porque o texto vai dizer para nós lá no final dos versículos do capítulo 1, aqui a gente não chegou lá ainda, a gente está no versículo 8. A gente não sabe aqui ainda que Daniel sabe tudo, que ele vai responder tudo bem a Nabucodonosor, que ele manja de tudo que lhe foi ensinado e que ele vai responder maravilhosamente bem e vai sair bem nos questionamentos lá. Nós não sabemos disso ainda. Pode ser nesse momento aqui que Daniel seja uma pessoa que nem entende muito bem assim da Torá.
Pode ser nesse momento aqui que Daniel nem compreendesse, nem fosse tão sábio assim. Nós não temos essa informação ainda. Mas esse não é o ponto. A questão é, com a informação que nós temos, onde estamos na caminhada com Jesus, nós precisamos ter uma decisão firme. Em algumas versões, a tradução traz, decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Irmãos, como eu disse anteriormente, o vinho não era necessariamente uma proibição para o povo de Israel. Mas por que Daniel opta por não, além da comida, não tomar o vinho também? Porque eles sabiam que as tentações babilônicas afetariam profundamente a identidade deles. A identidade deles. Eu quero convidar você a pensar que uma fé que resiste exige decisões conscientes e coerentes, mesmo nas pequenas coisas. Porque vamos falar a verdade, gente, o que tinha demais se Daniel tivesse comido aquela comida e tomado aquele vinho? Nós não iríamos entender, ainda mais a nossa cultura hoje, 2025, nós iríamos achar super tranquilo. Ele não se prostrou diante dos deuses, ele não se prostra diante de Baal. O texto não fala que ele faz isso. Não, ele só come a comida e toma o vinho, afinal de contas a cabeça dele estava em jogo. Nós iríamos entender plenamente. Mas, irmãos, uma fé que resiste exige decisões conscientes e coerentes mesmo nas pequenas coisas. Sabe qual é a nossa inocência? A nossa inocência é que constantemente, é minha também, tá? A gente fala assim, nós vivemos num país corrupto, um país onde, infelizmente, os políticos, muitas vezes, eles se corrompem, e nós, vira e mexe, nós falamos isso na inocência, achando que nessa esfera aqui não há corrupção. Você já pensou nisso? Já percebeu? Que a gente fala isso o tempo todo? A gente fala isso do presidente, fala do vice, fala do deputado, do senador, do governador, do prefeito, do vereador. A gente fala isso o tempo todo, de que o Brasil é um país onde há muita corrupção. E eu não estou dizendo que não há. Mas o que nós precisamos entender é que essa corrupção que está lá, está aqui também, no meu coração. Essa fé que resiste, exige decisões conscientes e coerentes nas pequenas coisas. Nas assinaturas que você faz, onde você não se apropria do direito de empresas que desenvolveram determinado produto e não transmite essa assinatura assim para várias pessoas, para elas usarem sem pagar nada. Sabe esse negócio que todo mundo faz, não dá nada? Essas pequenas coisas, irmãos, nós precisamos vigiar profundamente. Uma fé que resiste exige decisões conscientes e coerentes. Talvez algum amigo de Daniel ali dissesse para ele: rapaz, você está perdendo esse vinho do rei, você está perdendo esse vinho, toma esse vinho, não dá nada, é só um vinhozinho. Isso aí não é se contaminar com os deuses da Babilônia. Nós precisamos tomar cuidado com as pequenas coisas. E isso acontece, irmãos e irmãs, quando nós temos uma identidade bem firmada no Senhor. Uma segunda coisa que eu queria destacar com vocês: uma fé que resiste é vivida com sabedoria e humildade. Olha só. A palavra diz que, a partir do verso 9, que Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel. Daniel faz a proposta de não comer a comida do rei. Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? Quem vai rodar sou eu. Faz sentido, né? Esse homem que estava cuidando ali dos jovens, devia obediência total ao rei, ele não poderia desobedecer ao rei e dar uma outra alimentação para esses jovens. Mas olha o que acontece, olha o comportamento de Daniel. Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele e dos seus amigos.
Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Irmãos, uma fé que resiste nos convida a viver com humildade, com coragem. Quando Daniel fala isso aqui, ele está se expondo. Ele poderia ser morto por causa dessa pergunta, por causa dessa proposta. Ele é corajoso. Mas a palavra que peço poderia ser traduzida como imploro. Imploro que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Daniel, ele está se humilhando aqui na presença desse encarregado e pedindo ajuda. Irmãos, irmãs, por algum motivo, nós, discípulos de Jesus, especialmente no nosso país, nesse momento histórico, nós assumimos uma postura assim, bélica. Isso tem muito a ver com a polarização política que acontece nos últimos anos, dos últimos anos para cá. E independentemente da sua postura, independentemente da sua opinião a respeito desse assunto, nós precisamos reconhecer que nós nos tornamos extremamente bélicos, duros, agindo em desamor para com as pessoas que pensam diferente da gente. E eu quero desafiar você a pensar no seguinte: uma fé que resiste é uma fé que começa por conhecer bem a sua identidade firmada em Deus, e uma fé que se revela de forma humilde. Uma fé que se revela de forma humilde. Irmãos, irmãs, nós não precisamos dar carteirada em ninguém, porque você é filho de Deus, filha de Deus. E aí, onde já se viu pensar dessa forma, pensar daquela, as pessoas têm que ser assim. Quem não pensa assim tem que queimar no fogo do inferno, e por aí vai. Irmãos, uma fé que resiste às narrativas culturais. E a polarização política é uma narrativa cultural. É uma característica do nosso tempo. É uma coisa que veio, que vai deixar os seus estragos e que em alguns anos vai passar. De alguma forma isso passa, porque isso é cultura. Versículo 13. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E olha o que Daniel faz. Daniel joga na mão do carregado e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Se você achar que a gente ficou meio mirrado, meio anêmico e com carinha de fome, beleza, dá essa comida do rei para a gente aí. Daniel age com humildade e com coragem. Com humildade e com coragem. Versículo 14 a 16, ele concordou, o encarregado concorda, faz experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava legumes. Irmãos, vamos pensar. Vamos tentar construir uma vivência de fé com humildade e coragem? Vamos? Eu quero poder falar isso nas próximas eleições. Tá? A gente está meio longe ainda, mas quando a gente estiver nas eleições, todo mundo aqui escolhendo o lado político e está tudo bem, vivemos num país democrático, você fique à vontade para ter a sua opinião, votar em quem você quiser, que nós possamos aqui dizer em alto e bom som que a nossa fé resiste à polarização política. Que nós possamos gritar aqui em alto e bom som que a nossa fé resiste e que nós temos uma vivência de humildade e coragem. Esse é o desejo do meu coração. Que nós não nos degladiemos aqui por opiniões diferentes umas dos outros. Vamos lá? Vamos ter coragem de caminhar nessa direção? Espero que sim. Em uma cultura hostil à fé cristã, resistir não significa brigar com todos, mas testemunhar com sabedoria, respeito e humildade. Quando a gente olha para Daniel, eu tenho certeza que quando você pensa na história de Daniel, você pensa num jovem corajoso,
que teve coragem de peitar um sistema extremamente forte, que era hostil a quem pensasse diferente. Daniel não é medroso, não é trouxa e nem frouxo. Nós não temos essa impressão de Daniel, certo? Mas em nenhum momento nós vemos Daniel sendo hostil com aquelas pessoas que pensavam diferente dele. Não é verdade? Ele testemunha com sabedoria, respeito e humildade. E uma terceira coisa, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês: uma fé que resiste produz frutos visíveis e duradouros. Uma fé que resiste produz frutos visíveis e duradouros. Versículo 17. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Nós estamos olhando para a história dos jovens, estamos vendo as ações, as atitudes, a coragem, a humildade de Daniel e de seus amigos, porém, o texto deixa claro que Deus concedeu. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência. Irmãos, irmãs, os frutos de estarmos bem firmados no Senhor, eles são do Senhor. Esse segundo ponto que eu trouxe, dessa humildade e dessa coragem, muitas vezes isso nos falta, porque nós achamos que quem dá os frutos somos nós. Existe uma falsa noção em nossos corações e mentes de que porque nós fazemos a nossa parte, de que porque você é bonzinho, cheirosinho, bacaninha, gente boa, então Deus deu frutos para você. Não. A Bíblia não diz isso de nós. A Bíblia diz que nós somos pecadores, falhos. A Bíblia diz que sobre nós não há justiça nenhuma em nós. Deus concedeu. Deus concedeu. Ainda, ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença. Imaginem essa cena, gente. O chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Imaginem o reino da Babilônia, o império mais forte da época. Esses jovens sendo levados depois de só comer legumes. O rei conversou com eles e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir ao rei. Interessante que o narrador aqui os chama pelos nomes hebraicos. A identidade deles não está firmada na Babilônia. A identidade deles está firmada no Senhor. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Gente, essa informaçãozinha aqui é o último versículo do capítulo 1, e parece que é aquela informação assim, só para passar, né? Ele permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Isso é muita coisa, porque quando Daniel chega ali, é no comecinho do mandato, do reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor reina aproximadamente 70 anos, até que o rei Ciro assuma. O rei Ciro já não é mais da Babilônia, ele já é do reino persa, que subjuga a Babilônia. Então, Daniel, ele serve ali nas cortes do rei durante todo o exílio babilônico. 70 anos. Por quê? Porque os frutos que Deus concede, é Deus que concede, e eles são duradouros. Eles são frutos maravilhosos, duradouros, na minha e na sua história. Uma fé que resiste, ela produz frutos duradouros. Eu quero convidar você a olhar comigo para essa citação do missiólogo Paul Jones. Ele fala algo interessante, irmãos e irmãs, que eu gostaria de caminhar para a nossa conclusão olhando para isso. A igreja é uma comunidade formada pela história que está arraigada na crucificação e ressurreição de Jesus, o Cristo.
Nós não vivemos mais naquele contexto de Daniel, nós vivemos após o nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus. Nossa história está arraigada na crucificação e na ressurreição de Jesus. É por isso que nós nos reunimos hoje, domingo, na verdade, o dia da ressurreição. Ele continua: para que a comunidade de fé persevere ao longo do tempo e resista às ameaças de aculturação. A história daquilo que Deus realizou para o povo hebreu e para a comunidade cristã deve ser constantemente recontada. Irmãos e irmãs, preste atenção nisso. Para que essa comunidade de fé aqui, nascendo na cidade de Curitiba, para que essa comunidade de fé persevere ao longo de décadas, de centenas de anos, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, e resista às ameaças de aculturação, a história daquilo que Deus realizou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, isso deve ser contado, recontado, constantemente, para que nossas mentes sejam moldadas pela história que Deus conta a nosso respeito, e não sejam reprogramadas a partir da cultura exílica. E é por isso que domingo após domingo a gente conta essa história. Por isso que domingo após domingo nós nos lembramos da história que deve nos moldar. Eu quero que você preste atenção nisso. Esse primeiro símbolo, essa seta virada para baixo, ela fala a respeito da criação. A criação, irmãos e irmãs, fala a respeito daquilo que Deus faz, de como tudo que Deus faz é bom. Quando você olha para Gênesis 1 e 2, você percebe que Deus olha para toda a criação, para todos os instrumentos tocados juntos, e o som daquela sinfonia é maravilhoso, e Deus fala: tudo isso é muito bom. Bom, perfeito, maravilhoso. Porém, a Bíblia também fala em Gênesis 3 que algo deu errado com a criação. A Bíblia chama isso de pecado. O pecado é o que torna o ambiente como o que nós vivemos, a Babilônia cultural. O pecado é que faz com que, em vez de nós nos assimilarmos mais a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós nos assimilemos mais à nossa cultura. Por que eu sou tão parecido com as pessoas do meu tempo e não tão parecido com Jesus? Por que isso acontece? Por que eu gostaria de ser regido pelos valores que Jesus me ensina e que o Espírito Santo me capacita, mas por que constantemente eu me vejo individualista, eu me vejo relativista, eu me vejo profundamente consumista? Por que isso acontece comigo e com você? A Bíblia diz que é por causa do pecado, da desconexão do ser humano para com Deus. Agora, o terceiro ato dessa grande história é essa seta que aponta para a cruz, que se inicia em Gênesis 12, quando Deus chama um povo a partir de Abraão, para que desse povo surgisse uma nação, que fosse uma nação de contraste. Uma nação que, apesar de viver no exílio, vivesse de uma forma completamente diferente, regida por outros valores. Isso acontece a partir de Gênesis 12 e chega até o livro do profeta Daniel, dessa história do povo de Deus exilado na Babilônia. O povo de Israel não consegue viver plenamente como uma nação de contraste. Mas de Israel surge alguém que é Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Jesus é aquele que entra na história para viver toda forma de exílio. Exílio na dor, exílio na ausência do Pai, exílio na cruz. Mas Jesus vive uma vida de contraste. Sabe uma coisa interessante? Daniel capítulo 1, verso 4, diz que o rei pede para que fossem trazidos jovens de Judá que fossem de boa aparência e sem nenhum defeito. Lembram-se disso? A palavra sem nenhum defeito ali é a mesma palavra usada em Levítico, quando aponta para o sacrifício. É a mesma expressão que fala do sacrifício. Daniel, ele foi trazido com seus amigos como se não tivessem defeitos, mas eles tinham defeitos. Eles eram pecadores, sim, obviamente. Mas um homem sem defeito,
Um homem sem defeito não foi poupado pelo rei. Um homem sem defeito não foi poupado pelo próprio Pai. Um homem sem defeito, Jesus, viveu uma vida perfeita entre nós, Deus Emanuel, Deus presente, para que eu e você hoje não fôssemos moldados mais pela cultura. Fôssemos moldados por Ele, que viveu e ressuscitou depois de ter sido crucificado, para que eu e você vivêssemos uma nova vida, uma vida de contraste, em meio a pressões culturais, seduções culturais, para que eu e você vivêssemos vidas que expressem o reino de Deus. Como que isso acontece, irmãos? Acontece porque neste ato aqui, nessa segunda seta que aponta para frente, nós somos o povo de Deus em missão, não sozinhos, capacitados pelo Espírito Santo, para que possamos viver essa vida de contraste para a glória de Deus e para o bem de outras pessoas, apontando para a restauração de todas as coisas. Para essa seta que de novo aponta para baixo, que a teologia chama de nova criação. Quando tudo vai ficar bem, quando a casa vai estar completamente cheia e o Pai será tudo em todos. Irmãos, uma fé que resiste não brota do seu coração. Uma fé que resiste não é uma ideia resiliente que você vai ter numa direção. Não. Uma fé que resiste é fruto do Evangelho transformar os nossos corações e mentes. E esse é um milagre que somente o Espírito Santo pode fazer. Eu quero convidar você nessa manhã a pedir para Deus que Ele consolide a sua identidade nele, moldado por essa história e não pelas histórias culturais dominantes do nosso tempo. Eu quero convidar você a pedir para Deus uma fé que seja humilde e corajosa, que dê frutos duradouros. E eu quero convidar você a fazer isso de forma leve. Isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com o Deus que está aqui neste lugar. Nós cremos que é Deus que nos convida para esse ajuntamento. Não foi ideia sua vir aqui nessa manhã. Você sabia disso? Você sabia que não foi ideia sua estar aqui nessa manhã? O Senhor foi quem atraiu você para este lugar. Porque quando estamos juntos, o Espírito Santo de Deus é derramado. E Ele nos preenche. E Ele nos capacita para que vivamos os outros 6 dias da semana para a glória dEle e para o bem dos outros. Vidas de contraste, não assimiladas com a cultura local, mas moldadas pela grande história que Deus conta a nosso respeito. Mas Carlos, eu sou tão pecador, você nem sabe o quanto eu sou falho. Deus sabe o quanto você é falho, o quanto você é pecadora. Deus sabe, Ele ama você profundamente e quer capacitar você a viver vida de contraste. Para a gente levar para casa, para a gente pensar e refletir durante essa semana. Primeiro, em que área de sua vida você tem sido pressionado a se conformar? Em que área de sua vida você percebe que você tem sido pressionado, tentado a se conformar com a cultura, com os valores da Babilônia cultural? Que pequenas decisões você pode tomar esta semana para reafirmar sua identidade em Deus? Que pequenas decisões você pode tomar durante esta semana para reafirmar a sua identidade não na cultura, não na Babilônia, mas em Deus? No seu casamento, na criação dos seus filhos, na maneira como você gera seus recursos, como você desenvolve suas atividades profissionais. Que decisões, comece pelas pequenas, você pode tomar durante essa semana?
Viver uma vida de contraste é a única forma de você e sua família não serem engolidos pela influência da Babilônia cultural. Eu não quero viver uma vida de contraste. Desculpa. Jesus ressuscitou. Se isso é verdade, se Jesus ressuscitou, então toda a narrativa bíblica é verdade. É verdade que o pecado é avassalador, é verdade que o pecado é destruidor, que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, e nossas vidas sem Jesus irão de mal a pior. Viver uma vida de contraste é a única forma de você e sua família não serem engolidos pela influência da Babilônia cultural. E por último, Jesus é o Cordeiro sem defeito. Jesus é o Cordeiro sem defeito, que resistiu a todas as formas de exílio e nos capacita a resistir a tudo que ameace a nossa identidade em Deus. Ele é o jovem sem defeito. Jesus é o jovem sem defeito, que dá a vida dele por mim e por você, para que não vivamos mais para nós, mas sim para aquele que morreu e ressuscitou. Vamos orar? Deus de graça, nesta manhã, nós reconhecemos o quanto somos falhos. Nós reconhecemos, Deus, que constantemente nós nos autoavaliamos e percebemos o quanto temos sido moldados pela cultura do nosso tempo. Temos nos tornado altamente individualistas, temos nos tornado consumistas, temos nos tornado relativistas, temos nos assimilado, Deus, à cultura local. Senhor, que a sua palavra, Deus, do profeta Daniel, movida por seu Espírito Santo, gere vida em nós essa manhã, para que caminhemos, Deus, em meio às nossas lutas, em meio às pressões culturais, em meio à Babilônia cultural, caminhemos, Deus, com uma fé que resiste, não por nós mesmos, por nossos méritos, mas por causa do jovem sem defeito, Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós e nos capacita a viver os valores do seu reino. Faz isso, Pai. Dá-nos essa fé. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.